o demônio chegou, se parou diante de mim, ainda continuava. Fui fazer a minha cesta e no meio daquela cesta, uma cesta de 1h30, eu tive um sonho, que na realidade foi quase que um pesadelo. E eu conto à senhora e conto novamente aos irmãos que naquele dia fui para o descanso e no sonho eu estava pregando na missa da noite, das 19h30, igreja lotada, como sempre, enfim. E eu falava do senhorio de Jesus na nossa vida. Ele é o único rei. E de repente entra, porta adentro da igreja, uma mulher alta. Mas não era uma mulher de 1,70m, 1,80m, não, era muito alta mesmo. Ela devia ter uns 2 metros de altura. Elegantemente vestida, toda de vermelho, maquiada. E começou a falar alto. E ela falava tão alto que estava atrapalhando a pregação. E eu no microfone disse: senhora, por que a senhora fala tão alto? A senhora está atrapalhando a pregação, a senhora podia falar um pouco mais baixo? E ela, com todo o deboche do mundo, disse: senhora, não, senhor. E eu perguntei: mas como assim, senhor? Eu sou o demônio. E eu me assustei. E eu disse: mas o que o demônio está fazendo na casa de Deus? E ela, ou ele, né? Vou chamar de ela enquanto está com aparência feminina. E ela me disse: eu vim aqui buscar os que são meus. E eu disse: mas aqui não tem ninguém que seja teu. Aqui todos são batizados. São todos filhos de Deus. E aí ela fazia assim com a mão: ai, padre, eu conheço toda essa história de batismo que regenera do pecado original, que faz filho de Deus. Eu estava lá. Eu sei de tudo isso. Mas aqui dentro, padre, acredite, tem pessoas que não têm fé, que não creem absolutamente nada daquilo que o senhor está falando. E começou a entrar a igreja dentro. E à medida em que ela ia entrando, ela ia tirando de um lado e de outro, porque a paróquia lá tem apenas 2 fileiras de bancos. É uma igreja muito antiga, pequena, muito bonita. E ela ia tirando pessoas de um lado e de outro e reunia essas pessoas no centro, no corredor central, em grupos de 4. E eram pessoas pequenas, bem pequenas. A princípio eu achei que eram crianças, mas depois, olhando bem, as pessoas eram adultas. E eu vi o rosto das pessoas, eu sei quem são as pessoas. Eu sei quais foram aqueles que Deus tirou do meio e colocou ali. E depois, rezando, meditando, eu entendi que eram justamente as pessoas que não tinham fé. Elas eram pequenas porque não tinham fé. E uma coisa interessante que eu notava, que elas não se assustavam quando o demônio as tirava do meio das demais e as colocava no centro. Porque eu acho que elas tinham a consciência de que elas não serviam a Deus, de que elas não honravam a Deus e que o que elas mereciam era o que estaria acontecendo com elas a partir daquele momento. Condenação ao inferno. E por que eu digo isso? Porque logo em seguida, a serem reunidas no centro da igreja, entrava um diabo menor, de uma aparência horrível, bem como nós vemos mesmo nas ilustrações, uma forma toda desfigurada, com chifres, enfim, uma cauda longa. E aquele diabo entrava, corria ao redor delas, e à medida em que ele ia correndo, ele ia laçando as pessoas, amarrando as pessoas com a sua cauda. Até que de repente ele as puxava de uma vez para fora, e as pessoas desapareciam na escuridão. Dentro da igreja, tudo iluminado, e do lado de fora eu não conseguia nem ver as luzes da rua. E depois também meditando, rezando, eu percebi, dentro da igreja, a palavra de Deus sendo pregada, a Eucaristia, a presença do Senhor, a luz da verdade, e lá do lado de fora, as trevas, a escuridão do pecado e do erro. E assim o demônio veio, caminhando na minha direção, foi chegando, se aproximando, e eu exortando, dizendo: saia daqui, essa é a casa de Deus, vá embora. E daqui a pouco o demônio chegou, se parou diante de mim, ainda continuava com a aparência daquela bonita mulher, mas ele pegou o meu braço direito, bem na altura do meu cotovelo, e cravou as unhas no meu cotovelo. E eu senti a dor daquelas unhas enormes entrando na minha carne. E quando eu olhei para o meu braço, aquela mão que estava cravada no meu cotovelo não era mais a mão daquela mulher bonita. Era uma mão como que toda queimada, e por baixo daquela pele queimada havia fogo. Era uma cena horrível. E com as unhas cravadas no meu cotovelo, nessa região aqui, exatamente no lugar da cicatriz, o mesmo tamanho, a mesma área ocupada pela mão, é a área da cicatriz. O diabo olhou bem nos meus olhos com uma voz de deboche. Se a senhora me permite, eu até vou replicar aqui o modo como ele falou comigo. Ele me olhava nos olhos e dizia: e se eu quiser, padre, eu levo até o senhor para o inferno. Naquele momento, a única reação que eu tive foi olhar para trás, olhar para o sacrário e dizer: Jesus, não me abandone. E naquele momento eu me virei, olhei para o demônio e disse: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos abismos, eu te ordeno, vá embora daqui.
E eu olhei bem nos olhos do demônio. Dos seus olhos também saía um fogo. E já não era mais aquela mulher bonita. Realmente ele tinha se mostrado como tal. E o demônio começou a se desmanchar. E começou a se tornar pó, uma cinza escura, que encheu a minha mão direita. E enchendo a minha mão direita, eu olhava aquilo assim, estupefacto, e mostrava a mão cheia de cinzas para o povo e dizia: vocês estão vendo? O demônio não resiste ao nome e à presença de Jesus. Não tenham medo. E eu ergui a mão com aquela cinza e a joguei para o alto. E quando eu a joguei para o alto, um vento impetuoso, semelhante ao vento de Pentecostes, invadiu a igreja por todas as portas, por todos os lados, e não permitiu que uma migalhinha, um grãozinho daquela cinza tocasse o chão ou as pessoas que estavam na igreja. E eu acordei. E acordei assustado. Meu Deus do céu, mas como assim, sonhando com o demônio? O que eu estou fazendo assim de tão errado? Na missa da noite, naquele mesmo dia, solenidade do Cristo Rei, eu partilhei com o povo o sonho que eu havia tido. E as pessoas ficaram assim, né, assustadas com tudo aquilo que eu estava relatando. Na segunda-feira, eu e o padre Darcísio saímos para o almoço. Segunda-feira, a funcionária da casa paroquial não vinha, nós fomos comer num restaurante. E enquanto nós caminhávamos para o restaurante, a cerca de 2 quadras da casa paroquial, eu ouvi aquela locução interior: mãos ungidas para abençoar, santificar e consagrar. Por 2 vezes. Eu dizia: Senhor, o que é isso? O que queres? Eu sei que as minhas mãos são ungidas. Eu sei do ministério que eu recebi, mas por que o Senhor me fala disso? Na sexta-feira, eu receberia o título de cidadão nesta cidade em questão. Na véspera desse dia, o meu braço amanheceu inchado e doendo. E uma dor muito forte. E eu fui para frente do espelho, levantava o cotovelo, virava o braço de todo lado para procurar algum tipo de picada, um arranhão, algo desse modo. E não havia nada. Mas era uma dor insuportável. Na sexta de meio-dia, eu terminei o almoço e eu disse para o pessoal da casa: eu vou ao médico, porque o meu braço está inchando, meu braço está esquentando, está bem vermelho e eu tenho muita dor. Fui ao médico, a médica me tratou como se fosse uma picada de inseto, me deu uma pomadinha para passar e tal. À noite eu fui receber essa homenagem, mal conseguia falar com as pessoas porque era muita dor. E eu sou bem, dirigi 40 quilômetros para poder ir ao médico novamente. A infecção estava na minha mão e no meu ombro. O meu ombro e o meu braço como um todo, ele estava preto, de tão infeccionado que estava. Resultado, fui internado, tive que fazer essa cirurgia, abrir todo o cotovelo. Foram tiradas as bursas que estavam todas infeccionadas, fiquei 12 dias internado. E nesses 12 dias eram 4 antibióticos diferentes para combater a bactéria. Segundo os médicos, uma superbactéria. Dr. Rafael, um médico maravilhoso, católico, que me operou, Dr. Rafael me disse: padre, se nós tivéssemos esperado mais um dia, nós teríamos que amputar o seu braço. E quando ele disse aquilo, irmã, eu tive a consciência do que estava acontecendo. Realmente, a mão do demônio. O demônio não queria que eu seguisse com o meu ministério, sobretudo naquela cidade, porque eu estava ajudando homens e mulheres a se libertarem das suas garras. Nos dias em que eu estava internado, um grande amigo meu, Diego Parreiras, de Belo Horizonte, que é missionário da missão Homens e Mulheres de Pentecostes, da Alessandra, que de vez em quando está aqui pregando. Meu compadre me ligou e disse assim: compadre, eu vi o seu vídeo dizendo que está internado. Fui para o sacrário, fui rezar e Deus me mostrou o que foi feito. Foi um trabalho. Eu vi o lugar, a casa, te dou o número da casa, o nome da rua, a cor da casa e o que está escrito na frente dela. Mas de uma coisa eu tenho a certeza: eles não queriam apenas que o senhor perdesse o braço. Eles queriam a sua morte. Passado um certo tempo, eu já havia saído do hospital, fazia uns 10 dias. Me liga uma outra pessoa, Dona Terezinha, de uma cidade no litoral chamada Capão da Canoa. E Dona Terezinha é uma mulher de Deus, de oração constante. Ela tem inclusive o dom de cura. Ela foi por muitos anos a responsável pelo Ministério de Cura e Libertação em todo o Rio Grande do Sul. Ela é mãe de um seminarista. Uma mulher de Deus. Dona Terezinha me ligou: padre, como o senhor está? Eu falei: Dona Terezinha, estou melhor. Eu quero ir aí amanhã na sua casa, posso ir? Eu falei: pode. E ela veio até a cidade onde eu trabalhava e, sentada comigo, logo após o almoço, ela me disse: padre, eu preciso fazer uma pergunta ao senhor. Havia uma profecia de que o senhor viria para esse lugar, não havia? Eu: sim. Onde o senhor recebeu essa profecia? Eu disse: em Fortaleza. Onde, padre? Eu falei: no Shalom, no retiro de sacerdotes que eu fiz em 2019. O que foi dito lá para o senhor? E se a senhora me permite, eu gostaria de partilhar aqui também. Em 2019 eu vim para Fortaleza. 2018 e 2019 participei do retiro de sacerdotes.
E em 2019, logo após uma pregação da Emir, o anjo da guarda colocou no coração, pede para ela rezar contigo. Isso era outubro de 2019. Me aproximei, me apresentei, a Emir, com aquele jeito simpático dela, claro, padre, sente-se aqui. Ela segurou as minhas mãos entre as delas e disse, padre, o senhor foi transferido, né? Eu disse, não fui transferido, foi. O seu bispo vai lhe ligar logo, logo. Assim que nós concluímos a nossa oração, o senhor vai receber a ligação do seu bispo. E diga assim, entre duas montanhas, um caminho muito estreito, o senhor não consegue caminhar normalmente, o senhor passa de lado. Enquanto o senhor vai passando, o senhor vai se ferindo, vai se rasgando todo nas rochas, no cortar das rochas. Mas o senhor não desista porque atrás do senhor vem uma multidão. Mas serão 3 anos apenas. Os 3 anos de pregação de Jesus vão ser os 3 anos de ministério do Senhor nessa paróquia. Mas o Senhor não diga não. O Senhor precisa passar pelo que Deus está reservando ao Senhor naquele lugar. E eu contei isso para a dona Terezinha e ela disse, pois então, padre, nosso Senhor me revelou que chegou o seu tempo. O Senhor deve sair daqui. Porque se o Senhor não sair daqui, o Senhor será morto. É desejo de Satanás que o Senhor morra. Porque o Senhor chegou aqui e o Senhor tem atrapalhado os planos do maligno. Então o Senhor precisa sair daqui. Enfim, fui transferido e a profecia de fato se cumpriu, mas eu tenho a consciência claríssima. O que eu vivi foi uma experiência sobrenatural. Inclusive, eu só divulguei o vídeo no qual eu falei disso, porque eu me orientei com um sacerdote, um grande amigo, um homem místico, né? E ele me disse, padre, o senhor deve partilhar, as pessoas precisam saber disso. Porque muita gente está se perdendo porque acha que dá para servir a 2 senhores. Porque acha que pode, domingo vir à missa e durante a semana procurar outros lugares. O senhor tem a obrigação. Deus não permitiu que isso acontecesse contigo para que ficasse apenas para o senhor. O senhor precisa partilhar. Então esse é o relato completo daquela experiência no domingo de Cristo Rei. E até a data em que aconteceu, para mim é muito importante e significativa. Na data de Cristo Rei, porque o Senhor mostrou que não existe outro Deus ao qual nós devamos servir. Somente Ele. E que no nome dEle, todo e qualquer mal é desfeito.